atualizei hoje rapidinho para dar para vocês, mas ela precisa aí talvez uma atualização do último ano. Bem, como é uma aula que tem pouco, tumor urotelial tem pouco, eu vou te falar que 1 ano de atualização é capaz de você pôr um artigo. Bom, vamos em frente. Questão do tumor urotelial alto, né? Veja bem, alto, porque bexiga vocês estão lendo toda hora. A dúvida aqui é o tumor urotelial alto, que é o tumor, como vocês sabem, né? O Bertânio, o Estevão, que é o tumor do urotélio da pelve até no ureter. Tá. Que tem de fazer nefroureterectomia, isso é outra aula. Eu também tenho uma aula para vocês sobre preservação ou não do rim nesses tumores em casos selecionados, mas isso não é o que é feito. Na maioria das vezes a pessoa acaba fazendo nefroureterectomia. Agora, nos últimos 2 anos, está crescendo a ideia de ureterectomia segmentar preservando o rim. Já tem estudos agora maduros mostrando que às vezes você ressecar só o ureter vai ter a mesma sobrevida do que você ressecar o rim todo, mas isso aí, é claro, para baixo grau, paciente mais velho, blá, blá, blá. Isso é outra história. O que foi a dúvida nossa da cirurgia foi justamente a linfadenectomia. Então, é um tema específico que nós vamos tratar aqui. Então, 2 coisas que nós temos que discutir aqui. Primeiro, se faz ou não. Então, é sim ou não. E segundo, se eu decidir fazer, aonde que eu vou fazer? Então, isso é a dúvida do cirurgião. Isso é uma aula eminentemente cirúrgica. Bom, qual que é o problema quando você lida com tumor urotelial alto? É uma merda. Você não acha artigo de boa qualidade, é só estudo retrospectivo, tem pouco caso, a maioria dos centros não consegue, pega uma série de 10 anos para tirar 100 casinhos e tentar fazer uma publicação. Os mesmos estudos multicêntricos, é pouco doente, assim, não tem muito. Então é difícil você fazer uma literatura de qualidade igual adrenal. Adrenal, nego rala para poder fazer estudo de adrenal, porque tem pouco. Tá? Então, isso aí é o problema. Bom, dentro do problema, o que a gente pode ver? Olha aqui, ó. Tumor de rim, células claras. Linfadenectomia tem benefício? Não, estadiamento. Câncer de próstata tem benefício? Não, estadiamento. Mas acredita-se que, similarmente como bexiga, que a linfadenectomia no tumor urotelial alto possa ter alguma influência em sobrevida. Tá? Estadiamento, certeza, mas alguma influência em sobrevida, nós vamos discutir isso aqui. Bom, tumor urotelial alto tem incidência de metástase em linfonodo? Tem. Incidência muito alta, 20%, 30%, tanto da bexiga, em média na bexiga, quanto alto. Quando você pega aqui, ó, dos tumores uroteliais, qual que é o problema do tumor de bexiga? Sangra, você faz uma cistoscopia e acha o danado lá, certo? Só que o nego não fica fazendo toda hora ureteroscopia flexível. É tudo exame de imagem, ultrassom. E outra coisa, a bexiga é muito mais espessa do que uma pelve renal, concorda? Então, qualquer coisinha na pelve renal vira T2, vira T3. Ureter, ó a finurinha do ureter. Então, um tumorzinho do ureter, qualquer coisinha já virou T2. Então, os tumores invasivos altos são muito mais frequentes. E você vai, mais da metade dele, quando você faz o diagnóstico, já é tumor T2 para cima. Tem que ter isso na cabeça. Bom, quando você pega a incidência de linfonodo, é muito grande. Olha que interessante. Dá uma olhada nesse estudo aqui, um estudo que foi publicado no Canadá. Olha que legal. Deixa eu voltar minha tela aqui. Olha que legal. Ele fez um estudo aqui com 680 nefroureterectomias no Canadá, num monte de serviço, e viu que 27% dos cirurgiões só, 27% dos casos, tinham feito linfadenectomia. Aí você pensa assim, bom, é bom, né? Pô, quase mais de 1/4 dos cirurgiões fizeram linfadenectomia. Aí quando você olha a média, a mediana de linfonodo por linfadenectomia, deu 1. O que isso quer dizer? Só tirou o linfonodular e descreveu como linfadenectomia. Então ninguém fez linfadenectomia para valer.
Se der uma mediana de um linfonodo, o nego tirou, deu um miguezinho ali só no hilo e cascou fora. Isso é um estudo retrospectivo. Tá? Então é o seguinte, isso aqui historicamente o nego já estava preocupado. Em 1980 já tinha estudo de disseminação de tumor urotelial alto. Na década de 90, 2 estudos japoneses, de 98, 90 e pouco, já falando dessa questão do linfonodo, tá? E em 2007, uma publicação bem interessante, sobre linfadenectomia. Olha aqui, 82 casos de T2 a T4 que fizeram linfadenectomia e que não fizeram linfadenectomia. O grupo que fez linfadenectomia teve uma sobrevida bem melhor do que o grupo que não fez linfadenectomia. Só que esse estudo aqui não tá tudo misturado, positivo, negativo, tá tudo no bolo. Aí você fala assim, mas pode ser que aquele paciente que estava em pior estado geral, aquele paciente que estava mais grave, mais velhinho, não fez linfadenectomia. E aquele paciente bem, que estava, o cara que aguentava a cirurgia, o cara que estava bem na fita, você fez linfadenectomia. Pode ser que tenha viés de seleção? Pode ser que tenha viés de seleção. Por isso o problema de estudo retrospectivo. Mas não deixa de ser um dado. Apesar de não ser um dado de qualidade, é um nível de evidência 2, é um dado. Quer dizer que você tem benefício de sobrevida se você fizer a linfadenectomia. Tá? Esse outro estudo aqui de 2009, 13 centros. Então, assim, robusto. Tá? 1.130 pacientes de T1 a T4, tumor urotelial alto, ureter e pelve. Tá? Ele tem que metade fez, metade não fez linfadenectomia, certo? E esse estudo, ele concluiu o seguinte. Olha que interessante. Aqui eu fiz a continha que não estava na estatística, mas eu fiz aqui na mão. T1 quase não tem linfonodo. Então, talvez T1, tumor muito superficial, eu não deveria fazer linfadenectomia. Não preciso me gastar. Mas peraí, T1, quantos por cento são só do diagnóstico? Só 40% do diagnóstico. 60% é T2 para cima. Quando você pega T2, isso aqui eu estou falando de estudo de 1.100 pacientes, gente. Estudo de 13 centros no mundo. Quando você pega T2, quantos por cento de linfonodo tem? 16% de linfonodo. Opa, é bastante. E quando você pega T3 e T4, 35% dos pacientes têm linfonodo positivo. Não é linfonodo na ressonância, não. Linfonodo na peça. Então, opa, gente. T2, T3 e T4 merece nossa atenção e merece perder um pouquinho de tempo a mais para fazer linfadenectomia. Eu vou mostrar daqui para frente. E lembrar que quando você estuda aqui, invasão linfovascular, quando dá não, grande maioria é T0. Quando dá sim, a grande maioria é linfonodo positivo. Bom, então aqui, quais são os 3 pilares para você decidir fazer linfadenectomia sim e não? Tá? Seria estadio patológico, ou seja, T2, T3, T4. Alto grau, também você vai ter tumores com mais linfonodo positivo. E se tiver invasão linfovascular. Só que nem sempre invasão linfovascular você vai ter essa informação no pré-operatório. Tá? Essa informação, às vezes, você não tem. Essa informação é uma correlação prognóstica, mas você não tem ela no pré-operatório. Interessantemente, esse estudo viu que aqueles que fizeram linfadenectomia, que teve linfonodo positivo, o prognóstico é pior que aquele que não fez e é pior do que aquele que fez e deu negativo. Isso é mais ou menos óbvio, né? Mais ou menos óbvio isso aí. O que acontece? Você tem uma galera que fez e deu negativo, o melhor cenário. Você tem uma galera aqui embaixo que fez e deu positivo, prognóstico ruim, não é por causa da sua linfadenectomia, é por causa da doença. E tem essa galera da meiuca aqui, que é uma galera que não fez linfadenectomia e você não sabe se está positivo ou se é negativo. Pode ser que ele está para baixo, pode ser que ele está para cima. Tá? Isso aqui, quando considerando T1. Quando esse estudo tirou o T1, ou seja, pegou só o paciente T2, T3, T4, a diferença entre você fazer uma linfadenectomia e dar negativa e não fazer é muito grande. Entendeu? Então, assim,
T2, T3, T4, do ponto de vista estadiamento, é fundamental você fazer linfadenectomia. Isso está esse estudo robustíssimo para mostrar isso. Se vai ter ganho de sobrevida, calma que é a informação que eu vou dar no decorrer da aula aqui. Mas é importante o seguinte, T2, T3, T4 é uma informação muito relevante. Você ter essa informação, tá? Por quê? Por que essa informação tem que ser relevante? Porque, confesso para você que eu não vou entrar nessa polêmica, sobre quem defenda quimioterapia neoadjuvante para T2, T3, T4 urotelial alto para aproveitar o rim. Tem quem defenda quimioterapia depois. Quando você pega os estudos, a maioria fala de um ganho de sobrevida para aqueles pacientes que fazem quimioterapia adjuvante com linfonodo positivo. Porém, você tem que suar a tanga para achar um oncologista que faça. É impressionante. Você não consegue convencer o oncologista a fazer quimioterapia adjuvante quando você acha um linfonodo. Só de tirar um rim, porque é uma quimioterapia baseada em cisplatina, os caras já não querem fazer mais. Então, para você achar um oncologista, você pode mostrar o paper para ele e ele não faz. Eu estou te falando que lá em Barretos, cara, a gente suava a tanga para fazer uma adjuvância e você não conseguia. Se você pegar um artigo, levar na reunião, eu não sei o que eles têm com tumor urotelial quando tira o rim, eles não gostam de fazer quimioterapia. Mas tem evidência que quimioterapia adjuvante para linfonodo positivo melhora a sobrevida. Não é um ganho tão grande, mas tem. Bom, e oncologista clínico é o seguinte também. Se eles tiverem a fim de fazer a quimioterapia, eles vão achar um artigo lá que mostra que tem 2% de ganho de sobrevida, eles fazem. Agora, se eles não quiserem fazer, pode ter um artigo falando que 20% de ganho, que eles falam, essa evidência é fraca. Então não adianta. Eles fazem o que eles querem. Bom, não vou entrar nessa polêmica não. Mas, de qualquer maneira, a linfadenectomia ajuda a estadiar para você fazer quimioterapia. Bom, esse estudo aqui, bem legal, do European de 2017, ele fala do benefício de se fazer, então, ele faz um painel, né, o benefício de fazer ou não a linfadenectomia. Então, aqui, esse painel é bem legal, um artigo de revisão, nada contra. Você imagina só, se um tema desse, que nem tem literatura direito, se eu não puder usar um artigo de revisão, eu não consigo nem fazer aula. Então, esse artigo eu usei, que ele fala justamente isso. Ele avalia, olha aqui, ó, vários estudos, não sei se a letra está dando para ver aí, mas vários estudos, quando você compara não fazer a linfadenectomia com pelo menos um template, você tem ganho de sobrevida. Você tem aqui, ó, no linfadenectomy do Kondo, ele dá aqui 51% em 3 anos. Quando faz a linfadenectomia, independente se é positivo ou negativo, sobe para 90% em 3 anos de sobrevida câncer específica. Aqui também um estudo do Cho, mostrando um ganho de 62 para 71 em 5 anos de se fazer linfadenectomia. Então, você tem um ganho de sobrevida, independente, aqui tá no bolão, positivos e negativos, que não depende de você, é da doença, porém, se você faz linfadenectomia, você tem um benefício de sobrevida. Aqui o trabalho do Miek, também mostrando um ganho de sobrevida importante em se fazer a linfadenectomia e deixá-la para trás, tá? Então, você tem evidência na literatura. Esse estudo do Kondo aí, ele avaliou mais. Ele falou o seguinte, ó, eu faço linfadenectomia geral, ampla, ou faço pequenininha, só ali no templatezinho do hilo, tá? Só ipsilateral. Ele mostrou que você fazer a completa seria o melhor cenário, a ipsilateral também seria um cenário bom. Então, assim, o que o Kondo falou foi o seguinte, não fazer, péssimo de sobrevida. Fazer só ipsilateral, ajuda, mas o ideal mesmo era fazer completa. Mas a diferença de ipsilateral e completa não é muito grande. Tá? Esse outro estudo aqui, eu vou passar aqui só porque é mais para você ter uma visão madura sobre o estudo, é basicamente o seguinte. Quando você faz linfadenectomia ipsilateral, só meio-quinho ali, só no hilo e na para-aórtica ou para-caval, você vai tirar em média 4 linfonodos. Tá? E geralmente, se você fizer uma completa, você chega a tirar 10 linfonodos de média. Então você sobe muito o número de linfonodos e com isso você pode melhorar a sobrevida. Então assim,
Aqui é uma revisão, não precisa ficar vendo artigo por artigo, só dizendo o seguinte, quanto mais amplo a linfadenectomia for, melhor. Porém, isso aqui não foi padronizado, isso são estudos retrospectivos. Então, o que estava faltando na literatura? Faltando mapeamento. E são os 2 artigos no final que eu vou mostrar, que é o mapeamento linfonodal para a linfadenectomia. Então, é o seguinte, o papel permanece quando você quer, né? Que você deve, que você linfadenectomia melhora a sobrevida câncer específica em T2 para cima. Então, T1 não precisaria, mas T2 para cima precisa. Então, isso aqui é a mesma coisa. Ó. O que eu queria mostrar para vocês? Vários estudos, que uma outra publicação de 2016, também um artigo de revisão, mostrando quem teve benefício ou não. Vamos lá? Ó, yes, 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 não determinado. Yes, yes, yes. Esse não, esses de cima aqui também, o estudo está diluído, não, ele não avaliou sobrevida. Mas quem avaliou sobrevida deu yes, 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 não determinado, yes, yes, yes. Você vê que a maioria dos estudos parece que fortalece a ideia de você fazer linfadenectomia sim. Tá? Esse aqui, aí você perguntar, mas tá bom, quantos linfonodos tem que tirar? Tá, teve um cara que avaliou isso aí. Olha que inteligente. Ele fez uma média sobre um cutoff de linfonodos, tá? Um cutoff de linfonodos de acordo com a sobrevida. Isso logaritmicamente, matematicamente, ele chegou a um cutoff de 8. Olha que loucura. Não tem na bexiga lá os cutoffs que você tem que tirar mais de 14, mais de 20, não tem? Vocês já leram isso? Já leram que às vezes tem algumas publicações de cistectomia que você tem que tirar mais de 14 linfonodos para você ter impacto na sua sobrevida? Essa conta também existe em tumor urotelial. Essa publicação de você tem que tirar mais de 8 linfonodos para você ter impacto na sobrevida. Peraí, Elinei, mas você não mostrou lá atrás que a ipsilateral da média de 3, 4 linfonodos completa da média de 10, 11? Então, você já viu que se você fizer uma linfadenectomia também para inglês ver, ou seja, só aquele linfonodinho, você está igual aquele artigo do Canadá lá, que tirou um linfonodo só de média. Então, para você ter realmente um impacto no paciente, você, infelizmente, tem que fazer as 3 cirurgias, né? Eu costumo falar que, às vezes, a gente ia operar nefroreteré lá em Barretos, o residente vinha todo alegrinho, tem só a nefré. Aí você vê a nefroreteré, que é a nefrectomia, linfadenectomia regional no mínimo, né? Ou se não fizer a reto peritônio todo, e mais o Cuffer. São 3 cirurgias em uma. Então o cara achou que era uma nefrezinha que ia fazer 1h30, 2 horas, e às vezes a cirurgia até 1 da tarde. Bom, isso aqui é para um outro estudo do Kondo, que ele reviu uma casuística grande e vê se aumentava a morbidade. Na verdade, não aumenta a morbidade nada. É fístula e linforreia. Claro que vai ter. Você está mexendo num monte de linfonodo, como é que você não quer que tenha um risco de fístula? Deixa drenado e não deixa que essa porcariazinha de fístula, esse medinho, deixe de você fazer uma boa cirurgia para o paciente. Essa aqui é uma revisão, não está nessa aula, é uma revisão que eu tive que cortar, porque eu discuto isso na pós-graduação lá, que é justamente o papel da neoadjuvância e da adjuvância no tumor urotelial. Resumo da ópera desse estudo europeu. Tem um ganho de benefício, sim, para linfonodo positivo, mas aí tem benefício, sim. Essa aí foi uma revisão sistemática e meta-análise. Se vocês quiserem um dia, a gente poderia discutir esse artigo aí com algum oncologista na reunião das quartas-feiras lá. Tá? Então eu queria isso aí. Se o cara, resumindo, se tiver linfonodo positivo, tá? Se tiver linfonodo positivo T3 e margens positivas, eu estou falando aqui de linfonodo positivo, especificamente, você tem benefício, sim, da quimioterapia. Bom, vários estudos estão em andamento, os clinical trials, se você botar lá, upper urothelial carcinoma, tem vários artigos estão rodando aí, tá? Grande parte deles com quimioterapia sistêmica associado, e vamos ver o que isso no futuro vai vir. Tá.
Tá bom, já convenci vocês que é preciso fazer linfadenectomia, certo? Agora vamos ver onde, tá? Teve esse mapeamento do Kondo de 2009, que ela viu isso aí mesmo, ó. PEV direita, você vai fazer retrocaval, mas não memoriza isso aqui não. Isso aqui o Kondo começou a ver isso aqui em 2009. Um dos melhores estudos é esse aqui, ó. Eu acompanhei inclusive um pedaço desse estudo aqui quando eu estava lá no MD Anderson. Então o que ele viu aqui? Ele viu que quando você pega aqui, ó, tumor de pelve renal direita, ele mapeou mais ou menos, ó, hilar 22%, paracaval 44%, retrocaval 10%, interaortocaval 20%. Então ele tá vendo esse vermelhinho aqui, ó, pelve renal direita. Então é mais ou menos aqui visualmente para vocês o que você precisa de tirar de linfonodo. Ó, fora isso aqui dá 2,9% só. Então se você fizer essa região aqui, ó, vamos supor que seja tumor de pelve direita, você fizer interaortocaval, pré-caval e paracaval e hilar já sai junto com o tumor. Até aqui na metade mais ou menos, você vai perder 3% à direita. À esquerda, visualmente, ó, visualmente. Então é hilar, interaortocaval, paraórtica, pré-aórtica, retroaórtica, aqui retrocaval, retroaórtica, e você, teoricamente, aqui embaixo mais 1%. Você perderia 9%. Mas então você vê aqui, só para você memorizar, que você consegue fazer uma regionalização dos linfonodos, uma regionalização muito técnica. Então veja aqui já um tumor de ureter médio, então o tumor de ureter médio, ele já consegue fazer um template um pouco menor, então você vê que você tem menos problema quando o tumor de ureter, então, inclusive nesse estudo ele fala que quando o tumor é de pelve renal, talvez é a linfadenectomia mais extensa que você vai fazer por causa de questão de disseminação linfática. E aqui embaixo, quando você tem ureter terminal, ó, paracaval, ilíaca, ali pélvica, aqui mesma coisa, paraórtica, ilíaca comum e pélvica. Então você vê que diminui muito a sua necessidade de linfadenectomia quando o tumor começa a descer no urotélio. Mas o tumor de pelve renal é o tumor mais fodido que tem em termos de necessidade de linfadenectomia. Quem que entrou comigo numa linfadenectomia que eu fiz, que tinha massa? Quem foi mesmo? José? Eu, sim, fui Tá. eu. Foi Então com vamos lá. Carlos, porque tava tudo grudado aí para ilhar, era esquerdo mesmo. Exatamente. Vieram 53 linfonodos. Não. Sabe Curado. quantos? Não, 53 nós tiramos reto peritoneal e É, pélvica. Vieram 53 linfonodos. Certo? Foram é. 37 linfonodos na peritoneais e eu achei um número muito alto. Mas o que me espantei foi vieram todos negativos. Você acredita nisso, você? Nossa. Pois é, eu também, esse nossa eu fiz quando eu vi a pipa. Não é possível que não tinha nenhum, porque era um linfonodo muito desmoplasma. Mas tudo bem, eu não vou questionar a patologia. Eu até pensei até de fazer uma revisão, mas assim, Seria bom, né? até porque eu achei muito linfonodo. Eu confesso para você que eu não esperava vir tanto linfonodo. A não ser que ele pegou de outro paciente e pôs junto. Bom, mas enfim, veio muito linfonodo. Isso é bem mais que a literatura. Então, por isso que eu fiquei meio em dúvida. Mas, geralmente, não dá para tirar 50 linfonodos, é muito. Bom, enfim. Então, tem essas publicações regionais. Isso é um trabalho que o Serena gastou muito tempo fazendo. Então, se alguém puder depois dar uma prestigiada e lê-lo, sim, mas eu acho que é interessante para vocês verem visualmente o padrão de linfadenectomia. E depois ele fez essa coisa vermelhinha e rosa, onde você vai mais achar linfonodo, onde você vai um pouquinho menos achar linfonodo de acordo com os tumores, entendeu? Então é mais ou menos o que a gente tinha falado. Ele faz essa área. Isso aqui é visual, gente. Não precisa ficar decorando nome pré-aórtica, para-aórtica, reto. Não, é visual. Tá lá o tumor, você tem que fazer uma linfadenectomia regional visual. Não precisa ficar memorizando o nome igual o acadêmico, não. É visual. Então, olha aí o visual. Esse é o visual para linfonodos, para ureter inferior, tá? Então, vocês vão
memorizar esse template aí. Esse aqui é um outro estudo concorrente dele, do Minervini. Ele falou basicamente a mesma coisa. Não precisa ficar memorizando nome pré-aórtica, pré-cavalo, nada disso. Você tem que só fazer uma boa linfadenectomia regional, como a gente faz para bexiga. E as conclusões dele são as mesmas. Basicamente, quando você olha esse estudo do Surena, dá a mesma coisa. Ele achou as mesmas coisas. O estudo foi muito parecido, tá? Em termos de mapeamento linfonodal do tumor urotelial alto. Tá? Isso aí eu peguei agora à tarde, que eu estava terminando de revisar a aula. É um estudo de 2020, agora, que apareceu, aqueles 152 pacientes que fez o PET. Tá? Ele foi específico para tumor urotelial alto e viu que tem 82 e 84, dá uma média de acurácia de 83%. É boa, mas não é muito superior à tomografia. O que acontece? Tem um outro estudo de 2018 que é até antigo, ele pega bexiga e urotélio. Para bexiga urinária, foi bem bom usar PET para recidiva, tá? FDG. E para tumor urotelial alto, ele é um pouco pior. Mas assim, não é ruim. Se você, talvez, isso aqui no futuro possa ajudar. De repente, aquele paciente que tem um linfonodinho ali de 8 milímetros, 9 milímetros ali fora da pelve, o radiologista falou, apareceu um linfonodo que não tinha. Tudo bem, mas só no tamanho não dá para você ver. Quem sabe você possa lançar a mão para um paciente mais diferenciado, fazer um PET de UFDG, pode documentar um linfonodo desse aí. Inclusive aquele paciente, José, eu pedi para ele fazer um PET, ele não tinha feito, né? Para ele fazer um PET com mais ou menos 3, 4 meses. Ele deve estar quase vindo aí para fazer o PET e para dar uma olhada geral como é que foi a cirurgia e se tem alguma coisa do tórax, porque eu confesso para você que tinha tanto linfonodo no abdômen que eu até desconfiei que o tórax pudesse ter alguma coisa também. Não acreditei muito na tomo, não. Por isso que eu pedi para ele um PET, tá? E estou aguardando fazer, mas assim, é uma coisa promissora, não é nada standard of care, mas tem que saber que existe, né, gente? Tem que saber que existe. Bom, como conclusões, malignidade infrequente, e ficar muito atento que a disseminação dela é fundamentalmente linfática, muito mais que hepática e pulmonar. Muito linfonodo positivo acima de T2, eu mostrei para vocês lá, lembra? 16%, pode chegar até 30% se for T3, T4, tá? A linfadenectomia, melhor estadiamento, isso não tenha dúvida. O papel, se melhora a sobrevida, não é tão fechado assim, mas tem estudos que mostram que melhora sim a sobrevida. Químio, aquela velha polêmica, a gente podia até discutir esse artigo um dia junto com a Onco, para ver o que a Onco fala. E aquela mesma conversa que toda aula você tem que pôr. Necessitamos mais estudos prospectivos randomizados para evidenciar. Bom, perguntas. Ficou claro, né, o benefício para os pacientes T2 ou mais. Mas tem uma questão que eu estava lendo, que a acurácia do diagnóstico pré-operatório, por exemplo, a gente estadiar de maneira perfeita até o T, por exemplo, não é tão boa com a imagem. Então, às vezes, você pode operar um paciente T1 e, às vezes, deixar de fazer uma linfadenec boa e, na verdade, quando vem a peça, pode vir um sobreestadiamento, né? Então, seria mais seguro a gente fazer em todo mundo. Ou não? Sim e não. Inclusive, dependendo do ponto do tumor. Tem estudo que chega a dar 35% de variação dependendo do radiologista. Então, tem vários aspectos. Por exemplo, tumor de ureter. É bem mais difícil avaliar se é T1 ou T2. Muito mais difícil. Tá? Que tem a ver com o radiologista e tem a ver com o método de imagem. Na tomografia, então, você não consegue ver. Muito difícil. Tá? Você consegue ver um T3, porque na tomo você consegue ver se toca a gordura periureteral. Mas se T1 ou T2, você vai ver só na peça. Então, você não, teoricamente, não tem como ver.
A ressonância, dependendo da ressonância de 3 Tesla e dependendo do radiologista, consegue ver. Mas se for, por exemplo, aquela tomo que faz para estadiar e vai rapidinho, não vê, não vê. Dá para ver T2, T3, mas tem um T2 não dá para ver. Na pelve renal, lá no rim, é um pouco mais fácil de você tentar ver isso, mas não é simples. E a ressonância é a mesma coisa, é um pouco melhor. Então, todos esses estudos que eu estou te falando, de prognósticos, foram estudos de acurácia feito com patologia, feito na peça. Na prática, não tem como ver. Então, na prática, você pode usar de outros fatores. Por exemplo, primeiro fator, quando o paciente tem biópsia, alto grau, baixo grau. Se for alto grau, você já faz. Não dá bobeira, não. Tá? E outra coisa é sinais. Por exemplo, você tá lá você faz uma tomografia, você achou um tumor de 1 centímetro lá na pelve renal. Aí você faz a biópsia, vem um alto grau. Pô, mas o tumor tem 1 centímetro, tá lá num cálicezinho. A chance de você ter aí um T2 é bem menor se você tivesse uma lesão de 4 centímetros, concorda? É a mesma analogia da bexiga. Quanto maior o tumor, maior chance de você ter tumor invasivo. Mas concordo com você que isso é uma fraqueza muito grande. Na dúvida eu faço, tá? Na dúvida eu confesso que eu faço. Porque é o seguinte, tem uma máxima em tumor urotelial, que é o seguinte: não há quimioterapia que salve uma linfadenectomia mal feita. Eu ainda sou um cara muito defensor da linfadenectomia mesmo, bruta, sim. Tá? Uma pergunta mais técnica, quando você tem que fazer uma linfadenectomia pélvica boa, para um tumor urotelial, por exemplo, ureter distal, assim, que você preocupe mais com os linfonodos pélvicos, aí você geralmente você faz isso aproveitando o decúbito lateral ou você vira o paciente, coloca em Trendelenburg, como se fosse a posição da prostatectomia, para conseguir fazer isso melhor? Como é que você prefere fazer? Tá, te falo. O que são algumas considerações. Quando você está fazendo nefroureterectomia, independente da posição, você tem que aproveitar a posição para fazer. Qual que é a minha rotina? Eu faço a nefrectomia. Essa nefrectomia ela já sai com os tumores hilares. Jogo o tumor lá na pelve. Tá? E aí eu vou fazer a linfadenectomia retoperitoneal. O que eu sempre penso? Quando eu vou fazer a linfadenectomia retoperitoneal, eu sempre perco bastante tempo deitando o intestino, fazendo uma boa dissecção do intestino. Por quê? Primeiro, você já sabe que você vai fazer isso, você põe o paciente mais em decúbito. Então, você vai fazer o paciente ficar, ao invés de deixar 80 graus, você põe 60, 70 graus, você põe 80, 90, porque você tem uma queda maior do intestino. E segundo, se você fizer primeiro a nefrectomia e depois estiver cansado para fazer um melhor descolamento do intestino, para fazer linfadenectomia, você não vai fazer. Então, você aproveita o começo da cirurgia, você está totalmente descansado. Então, por exemplo, eu disseco o duodeno, se for à esquerda, disseco o baço, faço o baço cair, aí o baço cai junto, ele traz junto o intestino, disseco o máximo que eu quiser, como se eu fosse fazer linfadenectomia de testículo. Aí eu começo a nefrectomia. Porque a hora que eu fizer a nefrectomia e for para a linfadenectomia, que eu vou estar um pouquinho mais cansado, eu já estou com o espaço todo feito. Aí, por exemplo, o hilar, ele sai junto com o tumor. Por exemplo, for à esquerda, o paraórtico, você faz ele fácil, pré-aórtico é fácil, o mais difícil é o intercavo aórtico. O intercavo aórtico, às vezes, você tem que fazer algumas coisas. Por exemplo, você tem que dar um ponto no meso e transfixar um ponto na pele para poder medializar mais o intestino. Ou você tem que pôr uma pinça a mais para alguém puxar o intestino para baixo. Geralmente esse espaço não é muito fácil, tanto no robô quanto na laparoscopia. E aí depois eu vou descendo a linfadenectomia. E aí a hora que eu chego lá na pelve, o que eu faço? Eu faço o contrário. Eu cato o rim, jogo no lugar dele de novo e trabalho ali na pelve e vou até no cuff. E aí eu deixo o cuff por último. Porque se você fizer um cuff, fizer nefré, depois fazer linfadenese, você está cansado, você não vai fazer. O cuff eu deixo de propósito por último. Porque realmente,
Se você ficar cansado, depois você não faz linfadenese. Você faz, mas não do jeito que precisa. Dado o caso, você operou o paciente, mas o paciente tinha um estadiamento que não dava para fazer linfadenectomia na hora, mas na hora que você olhou a anatomia patológica, saiu com um estadiamento maior e você já pensa fazer alguma linfadenectomia depois, de resgate, alguma coisa, e você tem que esperar quanto tempo para fazer depois da nefroureterectomia? Deixa eu ver se eu entendi. Faz a nefroureterectomia. Sim. Você achou que era um T1, era um T2. Isso. Mas você não fez a linfadenectomia. Na hora da nefrectomia, é isso. Bom, perdeu o Playboy. Uma coisa é você estar com o paciente aberto na hora e fazer uma linfadenectomia porque você acha que pode estar 16% de linfonodo positivo. Concorda? Concordo. Outra coisa é você fazer uma linfadenectomia de resgate, que é outra cirurgia, indo atrás de 16% de linfonodo positivo. Então, isso são coisas diferentes. Entendeu? Então, assim, perdeu o Playboy. Se você está fazendo a cirurgia, eu vou atrás de 16% sim. Mas, para resgate, eu esperaria aparecer clinicamente. Então, ou num PET, ou na própria TC. Aí, quando você vai para guideline, quando você vai para todo mundo, o que acontece? Recidivou um linfonodo, o que eles fazem? Quimioterapia. Mas eu estou te dizendo, se fosse alguém da minha família. Por quê? Porque essa linfadenectomia resgate é uma cirurgia fodida, bem difícil, mas é possível. E às vezes ela é menos mórbida, até curativa, do que você entrar com uma quimioterapia ativa. Então eu estou te falando, o guideline, a pergunta é boa, muito boa. O guideline ia mandar você fazer quimio. Só que se fosse, veja, se fosse alguém da minha família, eu faria linfadenectomia e deixaria quimio para depois. Muito boa pergunta. Ednei, e tem estudo disso? Assim, eu sei que o N é difícil e tudo mais, mas de linfadenectomia de resgate nesse contexto, de um paciente que teve recidiva? Só relato de caso. Relato de caso. Inclusive, eu tenho um relato de caso. Nós tínhamos uma cistectomia que foi feita, uma cistectomia, que depois de quase 2 anos, teve um linfonodo de 2 centímetros na fossa obturatória. Qual que seria a conduta? Quimioterapia. Conduta clássica. Quimioterapia, certo? E nós discutimos na reunião, foi bem legal, os próprios oncologistas discutindo radioterapia primeiro e deixar a quimio para um segundo momento, né? Porque a quimio seria a quimio paliativa, né, gente? E aí nós propusemos, vamos fazer o seguinte, a gente tinha feito um breaker, vamos fazer uma linfadenectomia de resgate regional, tá? E só que a gente não fez standard, não. A gente já tinha feito a linfadenectomia primária, a gente também não é bobo a gente tira só o linfonodo. Nós conseguimos por vídeo, que o cara tinha um breaker, a gente conseguiu achar o linfonodo positivo. E a gente achou o linfonodo positivo, ele escapou da rádio, escapou da quimio. Eu não sei depois o que virou desse paciente, porque isso já tem uns 4, 5 anos. Eu confesso que eu não acompanhei, mas todo mundo gostou muito da conduta, a gente foi lá e tirou o linfonodo e teoricamente, num primeiro momento, ele ficou sem quimio e sem rádio. E foi bem legal, mas isso aí depois eu perdi o segmento.